Oi meninas, é uma alegria ter vocês aqui. Aqui é o Clube Devocional, meu nome é Nicole e sejam bem-vindas a mais um episódio. Aqui é a comunidade para garotas cristãs que decidem ser moldadas e afiadas pela palavra de Deus. Ao final desse episódio, eu te convido a colocar seu comentário, uma mensagem de algo que você pode aprender para outros garotos poderem testemunhar aquilo que você foi impactada pelo Senhor, amém? Então pegue sua Bíblia, abra seu caderninho, por conta que hoje nós vamos fazer um episódio sobre constância. Então, para a gente começar mais um episódio, vamos abrir na Palavra do Senhor, lá em Josué, a gente vai ler hoje. E uma coisa legal, antes de falar o nosso capítulo, o nosso versículo que a gente vai ler, uma coisa legal é que essa palavra, que a gente vai falar, o tema de hoje, está conectado com o tema que a gente falou no último episódio sobre posicionamento, por conta que é da mesma história, da mesma pessoa, que é Caleb e Josué. Então, pra quem ainda não assistiu o outro episódio, vai assistir depois desse, que vocês vão gostar de ver essa conexão tão linda que o Senhor fez nas palavras, que eu fiquei amando depois que eu percebi. Mas vamos lá. Josué 14, do versículo 10 ao 11. Só 2 versículos hoje. Eu vou ler aqui. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou neste 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. Agora vê, nestes dias, já tenho 85 anos, e como sou tão forte nesse dia como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Amém. Então, esse versículo aqui é o spoiler do que aconteceu no último versículo que a gente leu no episódio passado, que é sobre quando Caleb e Josué, né, eles vão na Terra Prometida para espiar, para ver como que era a terra. A gente não vai entrar em detalhes, depois você pode assistir o próximo episódio, o episódio antigo, para você entender melhor. Mas eles espiaram aquela terra, o povo se rebelou contra Deus porque não acreditou na promessa. E por esse motivo o Senhor condenou todo o povo de Israel, que eles não iam chegar a pisar na terra prometida, mas somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida, por conta que eles foram fiéis e comprometidos com o Senhor. Então, essa palavra foi declarada, né? E aí o Caleb fala aqui nesse versículo sobre do mesmo jeito do dia em que Moisés me enviou, né? E que o Senhor tinha me prometido essa terra, eu estou aqui hoje. Então, fala sobre permanecer, sobre constância. Quantas vezes a gente não consegue ser constante no nosso devocional? Quantas vezes a gente não consegue ser constante, sei lá, em qualquer coisa, pode ser, em fazer exercício físico, em ter uma boa alimentação, ou às vezes você quer começar a postar na internet, e aí você não tem mais constância em postar na internet. Mas em todas as questões, pode ser milhares de áreas. Sempre tem uma área que a garota fala que essa área é a área da inconstância. Mas hoje a gente vai aprender como ser constante, porque o Senhor nos chama para permanecer naquilo que Ele nos chama a fazer, né? Não é só ter um posicionamento, mas manter esse posicionamento ao longo dos tempos, né? Acho que o Caleb é o melhor professor para ensinar isso pra gente, por conta que ele teve um posicionamento e permaneceu nesse posicionamento por 45 anos. É muito tempo. Eu não consigo esperar nem 2 semanas pra viajar. Quem dirá esperar por uma palavra que o Senhor me deu e esperar 45 anos? Gente, a gente tem que reconhecer. É muita sabedoria, é muita paciência, é muita fé. Então vamos aprender aqui um pouquinho mais. Paramos muitas vezes por dar autoridade ao inimigo naquilo que só o Senhor deveria ter autoridade. Esse é o primeiro ponto sobre como que a nossa constância ela pode ser afetada. Porque muitas vezes a gente dá autoridade ao inimigo. É uma triste verdade.
O Senhor, ele já nos deu autoridade. O Senhor, ele nos capacita, só que muitas vezes a gente, por estar muito confortável, muito relaxado, muito distraído, muitas vezes a gente dá espaço ao inimigo. De formas que a gente nem percebe e quando a gente vê, a gente já tá sendo inconstante. Por conta que? Por conta que o inimigo já tem um espaço naquela área que não deveria ter espaço para ele. Então, isso pode vir através de falar, ah, não, Nicole, eu não dou autoridade pro inimigo, credo, tá repreendido. Mas, gente, de forma tão simples a gente faz isso. Reclamações, palavras negativas, palavras que a gente ouve, não só que a gente fala na nossa boca, mas palavras que a gente ouve e não rejeita, mas sim aceita essas palavras. Às vezes pensar só nos pontos negativos e assim vai. Então, de muitas maneiras, a gente acaba, infelizmente, dando autoridade pro inimigo. Quando a gente reclama, quando a gente fala que não vai dar certo. Sabe, às vezes tem não sei vocês, mas eu tenho uma mania muito feia. Que toda hora, assim, quando algo tá muito difícil, tô, tipo, fazendo trabalho de escola e tá muito difícil. Aí eu, ou tanto faz, sozinha ou com uma amiga, assim, eu olho assim pro nada e falo, dá pra desistir? Eu acho que dá pra desistir. E aí eu continuo a fazer mesmo assim o trabalho. Mas essas palavras declaradas, elas têm poder. E são coisas que a gente precisa vigiar. É uma das coisas que eu preciso vigiar. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reclamações. Reclamar de algo que o Senhor nos deu pra fazer. Poxa, se o Senhor nos deu pra fazer aquilo, então não reclama quando for fazer, mas faça com alegria. Lembre do propósito, que aquilo que o Senhor colocou pra você fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossas palavras, ela têm poder. E de acordo também com as palavras que a gente ouve e aceita em vez de rejeitar. Porque aquilo que é pra gente aceitar, a gente não aceita. Mas aquilo que a gente não é pra aceitar, a gente aceita. É complicado, não é fácil não. A gente é uma confusão. Ainda mais a gente garota. Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque isso é o que dá espaço ao inimigo nos distrair e ter autoridade naquilo na nossa vida e a gente acaba sendo inconstante. E uma coisa que a gente precisa entender, muito importante, é que a caminhada cristã, ela não é uma corrida. Você não vai correr por 15 minutos e você chegou no seu prêmio. Uhul, chegamos! Não, é uma maratona. Ela demora tempo. Tempo em tempo. Então, a nossa vida inteira, ela não vai ser uma corrida, mas sim uma maratona, onde vai demorar, onde vai ter horas que a gente vai querer desistir, mas a gente vai continuar, porque uma maratona é sobre permanecer no foco e chegar até a linha de chegada. E a linha de chegada é até a volta de Jesus ou até nós irmos com ele. Então, a gente precisa entender que as coisas, elas vão levar tempo. E a gente precisa seguir em frente. Uma coisa que eu ouvi muito falar é que o problema quando a gente começa algo é que a gente começa tão motivado, só que essa motivação, ela acaba nos trazendo também, ela faz meio que uma pedra assim pra gente tropeçar. Por conta que nem sempre a gente vai ter motivação. Nem sempre, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que acontece comigo. Eu acordo às 5 da manhã pra fazer meu devocional. Eu acordo mais cedo porque eu tenho que pegar o ônibus pra ir pra escola, né? Mas principalmente pra conseguir ter esse tempo a mais com o Senhor antes de eu ir pra escola. Então eu acordo às 5. Mas nem sempre eu tenho motivação pra acordar. Quem sempre vai acordar com motivação pra acordar às 5 da manhã? Eu não conheço ninguém assim. E nesse caso, mesmo assim, eu acordo cedo. Às vezes cansada, às vezes com sono, às vezes eu fui dormir tarde no outro dia, mas eu acordo. Por conta que é uma constância, é um compromisso, é uma disciplina que a gente precisa ter. Então, o que acontece é a gente começa algo com muita motivação. Só que a gente não tem que começar as coisas com motivação. A gente tem que começar as coisas entendendo o porquê a gente tá fazendo isso. Eu tô fazendo isso por conta disso, eu tô acordando cedo por conta que eu quero ter meu tempo com o Senhor. De manhã, por conta que à tarde eu sei que às vezes eu não vou conseguir fazer, então é melhor eu fazer já de manhã pra eu não perder meu foco. Ponto. Eu não... Tipo assim, é bom romantizar, garota, a gente ama fazer várias passos no Pinterest, romantizando a nossa vida inteira, mas se a gente fica só nessa parte de romantizar, fazer motivação, a gente vai começar e nunca continuar. E assim vai.
a gente começa e não continua, começa e não continua. Mas o Senhor nos chama a ter essa constância. Então a gente tem que começar entendendo, eu estou fazendo isso por qual propósito? Por qual motivo que eu tô fazendo isso? Essa é a pergunta principal. Porque aí no dia que você não tá motivada, quando você não tem vontade de fazer, você vai se lembrar também. Por que você tá fazendo isso? E você vai continuar. E assim vai. Jesus avisou que não seria fácil, né? A gente sempre fala muito o versículo sobre que Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aqui, Jesus, ele não só nos avisa, né? Porque a gente fica muito focado no avisa. O Senhor nos avisou que a gente ia passar por problemas, mas o Senhor não só nos avisou, ele nos capacitou para poder passar por esses problemas, para passar por esses desafios, por essas dificuldades que a gente tá passando por essas situações, e assim vai. Lá em Efésios 6 tem a armadura de Cristo. Ela tá lá pra gente orar ela e se cobrir da armadura de Cristo, para quando acontecer algo, a gente nos reveste com a armadura de Cristo. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha me vestir com a armadura de Cristo, para que nenhuma seta, para que nenhuma palavra venha ter poder sobre a minha vida, que eu venha ser coberta, protegida, ungida, e assim vai. Ele não só nos avisou que a gente passaria por coisas ruins, mas também nos capacitou para passar por essas coisas ruins. Como diz também lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Tá dando algo errado? Continua, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E assim vai. Aí também a gente pode abrir lá em Romanos 5, que vai falar também algo parecido que a gente tá falando aqui. O Romanos 5 é um versículo que eu uso muito. Às vezes, quando a gente tá numa situação assim, de estresse e tal, é sempre bom a gente lembrar de um versículo. É sempre bom a gente ter anotado algum versículo em algum lugar da nossa casa, ou a gente decorar ele pra quando acontecer alguma coisa, a gente vai lá recitar o versículo. Naranã, naranã e naranã. Então, vamos ler aqui pra gente poder aprender um pouquinho mais. Lá em Romanos 5, do versículo 3 até o 5, a gente vai ler. Que fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas atribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança que não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Amém. Então, o que fala aqui? Aqui fala que a gente precisa também glorificar o Senhor nas tribulações, nos desafios, por conta que nos produzir o quê? Paciência. E a paciência vai nos produzir a experiência, né? Em algumas outras versões fala sobre perseverança. E essa experiência vai nos produzir uma esperança. Mas não é uma esperança qualquer que a gente sempre tem quando a gente quer algo assim. É uma esperança que ela não vai nos desapontar, aqui diz na Bíblia. Por conta que ela é colocada pelo amor de Deus através, né, pelo Espírito Santo. Então, que a gente possa lembrar que quando a gente está passando por alguma situação difícil, vamos glorificar o Senhor, porque vai produzir paciência. Lembrei, aqui na minha versão em inglês, tá falando caráter aprovado. Eu vou ter que ler aqui de novo com vocês, por conta que nessa versão é muito boa, por conta que fala sobre caráter aprovado. Eu gosto bastante. Acabei de lembrar aqui agora. Eu vou ler aqui de novo só para vocês saberem um pouquinho mais. And not only that, but we also boast in all affliction, because we know that affliction produces endurance, né? Aqui fala que as aflições, né, os problemas, os desafios, elas produzem a perseverança. E aí depois fala, endurance produces proven character. Então, a perseverança vai produzir um caráter aprovado, né? Que a gente falou no último episódio passado sobre caráter aprovado, sobre a gente buscar a aprovação do Senhor, né? Mas foca aqui no que eu tô falando. And a proven character produce hope, né? Então, o caráter aprovado produz a esperança. And this hope will not disappoint us, because God, its love, has been pouring out in our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Então, aqui fala, né, que a experiência, né, a paciência de passar pelas aflições, pelos problemas, pelos desafios, pelas situações difíceis, glorificando o Senhor, elas nos produzem a perseverança. E a perseverança vai nos produzir um caráter aprovado. Só por essa parte, eu já parava e falava, amém, vou glorificar o Senhor nas atribulações. Mas também fala sobre
que vai produzir uma esperança depois de produzir um caráter aprovado em nós. Vai produzir uma esperança que ela não vai nos desapontar. Não importa o que aconteça. Por conta que a gente pode ter, sim, esperança em muitas coisas. Em fazer uma viagem, mas acabar não dando certo e a gente vai nos desapontar. Em confiar em uma pessoa e a pessoa trair nossa confiança, vai nos apontar. Mas a esperança que é produzida por glorificar o Senhor nos desafios, ela não vai nos desapontar, por conta que ela é colocada pelo Espírito de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, que a gente sempre possa lembrar disso. E como ser constante? Acho que é uma das coisas mais que a gente pode até nos perguntar muitas vezes, a gente se pergunta muito, mas é a coisa mais óbvia. Lembre quem é o seu Deus. Quando você vê uma situação muito difícil na sua vida, fala, nossa, isso daqui não tem jeito. Já errou. Já esqueceu quem o Senhor é na sua vida. Já esqueceu quem é o Deus que você serve todo domingo. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. É aquele que literalmente abriu o mar. É aquele que andou sobre as águas. É igual aquela música, né? Do Dunamis. Se ele não abrir o mar, eu ando sobre as águas, sabe? É essa a questão. A gente tem que lembrar o que o Senhor já fez nas vidas, né? A Bíblia não tá de enfeite, galera. Ela tá para nos mostrar e nos lembrar o que o nosso Deus é capaz de fazer e que ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Então, ele já multiplicou o pão e o peixe quando for necessário. Ele já abriu o mar. Ele já andou sobre as águas. Ele já curou cego. Ele já curou as pessoas que não andavam. E assim vai. E o Senhor, ele ainda está vivo e capaz e disponível para nós. Se nós buscarmos ele, ele vai nos ajudar. Ele vai fazer aquela situação se inverter para a glória do nome dele. Lembre do propósito. Por que você começou isso? Gente, eu tô amando fazer esse episódio hoje, né? Que eu parei tudo do meu dia só pra querer fazer esse episódio por conta que eu amo o Clube Devocional. Mas eu tenho certeza que vai ter dias que eu não vou querer fazer, que eu não vou ter ideia do que falar, que eu vou falar, Senhor, manda outra pessoa fazer no meu lugar. Mas eu vou vir aqui fazer, por conta que eu sei do propósito daquilo que o Senhor me confiou. Ele me colocou um propósito sobre compartilhar aquilo que ele fala comigo para outras garotas, para que outras garotas também possam ser edificadas. Eu sou edificada por muitas meninas mais velhas que trazem muitos ensinamentos para minha vida. Por que eu não posso, então, edificar outras garotas da minha idade? Essa é a pergunta. Então, que a gente sempre possa lembrar do propósito. Por que eu tô fazendo devocional? Por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia para conhecer meu Deus. Por que eu oro? Porque eu quero conversar com aquele, eu quero ter amizade, intimidade com aquele que me criou, me ama e me escolhe todos os dias, mesmo com meus erros. Foque no alvo. Gente, não olhe para trás, não olhe pro lado, olhe para frente. Olha pra frente. Só pra frente, só pro Senhor. E se em algum momento você achar que tá muito difícil, que não vai dar certo, ou você percebeu que você não fez aquilo que você deveria ter feito, é porque você tá olhando aos seus redores, tá olhando pra baixo, mas não tá olhando pra frente. A gente precisa ter o nosso foco só em Jesus. Só em Jesus. Por conta que é só assim que a gente vai conseguir passar pelas coisas. É só assim que a gente vai conseguir ter uma constância. É saber que a gente tá fazendo por Ele e para Ele. E sobre ele que a gente tá fazendo as coisas. Amém? Eu sei que eu falo devagar. Eu sei que eu falo rápido. Mas eu espero que você tenha entendido, que você tenha sido abençoada. E se você quiser saber um pouco mais sobre constância na Bíblia, leia os versículos que eu falei, que eu citei com mais calma, né? Leia a história de novo de Caleb. Vou indicar mais uma vez. Leia a história de Caleb, muito boa. E também Davi. Davi, eu acho que ele foi um dos grandes exemplos também sobre constância, por conta que Deus chamou ele muito cedo, né? Samuel ungiu ele muito cedo, rei, só que ele só foi ser rei depois de muito tempo, gente. Então, ele permaneceu fiel a Cristo na palavra que o Senhor deu pra ele. Ele permaneceu fazendo aquilo que o Senhor chamou ele pra fazer, mesmo que talvez ainda não era com a posição que o Senhor tinha falado pra ele. Mas mesmo assim ele continuou, ele não se importou com a posição, com a aprovação das pessoas, ou com as traições que ele sofreu por conta de Saul, mas ele continuou. Ele teve constância em fazer aquilo que o Senhor pedia pra ele fazer. E até chegar o momento que ele se tornou o rei de Israel.
Então, que a gente possa buscar mais a palavra de Deus. E lembrando que aqui é só um plus do devocional. Então, se você não fez o devocional hoje, vá fazer, por favor. Vá falar com o Senhor, por conta que aqui é só algo a mais pra gente poder aprender junto sobre a palavra do Senhor. Mas é muito importante ter o nosso secreto sempre. E até o próximo episódio. Ficam com Deus. Amém.